Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma semana aí se passou. O friozinho parece que chegou agora pra valer. Uma manhã fria hoje, né? Um dia frio. Mas graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, com a graça de Deus. Essa semana não foi uma semana muito fácil, mas nós temos que agradecer porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou e nós conseguimos passar a semana, chegar até o fim da semana, não é mesmo? Que bom, né? Eu fico feliz então de ter conseguido somente atravessar essa semana, né? E espero que vocês também possam dar glória a Deus, graças a Deus por isso. Hoje a nossa lição é uma lição muito legal, muito bacana, que ela vai falar hoje sobre o amadurecimento cristão. Hoje a nossa lição é de número 12, nossa penúltima lição, né, do trimestre. Que bacana, a gente conseguiu aí, né, vencer. Falta só uma, tá acabando, né? Como passou rápido. Graças a Deus que Deus nos dá a vitória. Então vamos lá para a lição. Hoje nós vamos falar nessa lição sobre o amadurecimento cristão, né? O que é amadurecimento cristão, tia Fernanda? O que é amadurecimento? Eu separei aqui para vocês o que o nosso o dicionário Aurélio diz, né? E o que é amadurecimento? Quer dizer, processo de evolução, ato de amadurecer, passar de verde para maduro, no caso de fruta, né? Amadurecimento humano é um processo interno e contínuo que acontece ao longo da vida, a partir de experiências ou situações que exigem o crescimento, tá bom? Isso é o que significa amadurecimento, tá bom? Aqui a nossa lição de hoje, ela se encontra em 1 Coríntios 13, 11, do 14 ao 20. 13, 11, 14 ao 20, tá? A Bíblia diz: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento, o Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Então aqui, ó, tá dizendo aqui, né, que desse modo, né, a Bíblia tá falando, desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, né? A nossa Bíblia aqui também fala que nós precisamos crescer na graça, né? Que é buscar o Senhor, e no conhecimento também nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, né? A nossa fé, conhecer o que é que nós o que é ser cristão? Na verdade, a gente precisa conhecer, não é simplesmente você dizer que você é cristão e não sabe nem o que é ser cristão, não sabe o que é ser crente, né? Então, nós precisamos amadurecer também. É um processo, né? É um processo que a gente tem ao longo da vida, desde quando a gente nasce, e a gente vai passando por essas situações até a nossa velhice, até quando a gente morrer. A gente tá o tempo todo amadurecendo. Aqui também, ó, tá dizendo assim, ó: pessoas maduras controlam melhor suas emoções e assumem suas próprias limitações e tendem a tomar decisões com mais segurança. Também é uma definição aqui também de amadurecimento, tá? Então, quando a pessoa sabe o que ela tá fazendo, porque ela já tem o conhecimento do que ela tá fazendo, ela tende a tomar decisões com mais segurança, com mais autoridade, com mais, como que eu posso dizer?
ela não vai tomar uma decisão ao qual ela vai se dar mal no final, né? Vou dizer bem assim. Ela vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão que ela vai conseguir controlar, né? Ela não vai tomar uma decisão qual ela não conhece. Então, é isso que está dizendo aqui. Decisões com mais segurança. Vamos lá para nossa revista agora. Conhecendo mais de Deus, tá? Caro pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje não é incentivá-lo a saltar etapas em seu desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar, de descontrair e levar a vida com a leveza natural que a idade o permite. Quando o apóstolo Paulo fala em não ser mais criança, em 1 Coríntios 13, 11 do 14 ao 20, não é uma crítica a essa fase tão importante da vida física e espiritual, mas o que ele critica é a permanência nela. O tempo passa e com ele vem o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. Então, assim, o que está dizendo aqui, né, na nossa lição? Todos nós temos o nosso tempo. Então, assim, você é pré-adolescente, você ainda tem algumas atitudes que você tem que tomar com responsabilidade, mas ainda é tempo de brincar, é tempo de errar, né? Todos nós podemos errar, porque chega um período da vida que vocês são cobrados demais, que nós somos cobrados demais. Porém, estamos nesse tempo em que podemos errar, que é muito natural, e aprender com os nossos erros, né? Que é muito importante. E brincar, jogar bola, não forçar um amadurecimento. Não é porque eu sou cristão que eu não posso mais jogar bola, que eu não posso mais brincar. Não é isso. Você pode. Só você precisa crescer espiritualmente, aprender da palavra, ir na escola dominical, ir no culto e aprender da palavra. Então, nós precisamos crescer espiritualmente na graça e também no conhecimento. Nós precisamos estudar, conhecer, para que a gente possa tomar algumas decisões com sabedoria. Aqui, ó, eu separei para vocês também. Vamos imaginar que quando uma pessoa aceita Jesus, ela é uma maçã verde, tá bom? E inapropriada para consumo, para alimentar alguém. E imagina você aí, uma maçã verde, e você vai dar uma mordida em uma maçã verde. Eu acho que não vai dar muito certo, né? Olha que situação. Mordendo você tá com aquela fome, com aquela vontade de comer uma maçã, e você vai e morde aquela maçã e ela tá toda verde, amarga, sem gosto de maçã. Olha só. Então ela está inapropriada para consumo, para alimentar alguém. Ela não tá pronta para ser consumida. Então o que ela precisa? Ela precisa de um processo, né? Um processo aí para que ela venha mudar de cor, para que ela venha amadurecer, venha ter gosto de maçã e ela venha poder alimentar alguém até ela chegar ao ponto certo. Ela tem um processo para chegar ao ponto certo, né? E assim é o cristão. Precisa experimentar das virtudes do reino de Deus, conhecer, aprender todo o processo ao longo da vida espiritual, para poder desfrutar e ministrar os dons concedidos pelo Espírito Santo ao longo de sua vida, né? Então, assim, ó, na sua idade, né, a gente ouviu falar de muitos adolescentes que, até a gente vai falar um pouquinho depois, muitos adolescentes que foram usados na mão do Senhor. Não é porque é adolescente que Deus não vai usar. A diferença é que você tem um tempo para ser adolescente. Você não vai ser adolescente pela vida toda. Você um dia foi bebê,
outro dia você foi criança, agora você é pré-adolescente, daqui a pouquinho você vai ser adolescente, depois você vai ser jovem e depois você vai ser um adulto. E quando você chegar nesse adulto, você tem que ser um adulto responsável, tem que ter experiências para poder contar, para poder ensinar. Então é isso que a nossa lição aqui está querendo dizer hoje, que nós precisamos amadurecer, não só espiritualmente, mas também humanamente falando, tá bom? Crescendo e aprendendo. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós. À medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável, tanto a Deus como a pessoas à sua volta. Olha só que interessante. Apesar do crescimento físico ser importante, o crescimento espiritual, que independe da idade, é mais relevante ainda na vida do cristão. Desse modo, podemos ser verdadeiros gigantes na fé, mesmo na pré-adolescência. A vontade de Deus para a sua vida, como ovelha do bom pastor Jesus, é o seu progressivo crescimento espiritual até chegar à maturidade cristã. E nesse sentido, podemos observar alguns meios disponíveis para obter esse crescimento. E são eles: integração nas atividades da sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Medite na palavra de Deus. O apóstolo Pedro expõe em sua carta que para um adequado crescimento espiritual precisamos desejar a palavra de Deus como crianças recém-nascidas que desejam o leite. Vocês sabem como o bebezinho chora quando tá querendo se alimentar, quando tá querendo o leitinho dele, né? Então vocês imaginam aquela criança lá chorando porque quer, ninguém aguenta ficar perto porque tem que dar o leitinho pro bebê. Então nós temos que ser assim, nós temos que buscar, nós temos que querer conhecer mais de Deus, igual o bebezinho quando chora e ele quer o leitinho da mamãe para poder se alimentar. Então é dessa forma que vocês têm que querer conhecer a palavra de Deus. Olha só como é profundo, né? Muito legal. Cultive momentos de oração. Aquele momento que é só seu, entra no teu quarto, conta para o Senhor a sua dificuldade, conta para Ele o que te faz feliz, conta para o Senhor, ajoelha, conversa como você conversa com um amigo, porque Ele é o nosso amigo fiel e nós precisamos ter esse momento de comunhão. E quanto mais comunhão você tiver com o Senhor Jesus, mais Ele vai se sentir bem e Ele vai ouvir você, mais chance você tem de criar, mais chance você tem de ser ouvido, porque imagina só, quando o Senhor tem aquela intimidade, é que nem como você tem intimidade com o papai e com a mamãe, é diferente de um amigo, porque você pediu, o pai e a mãe correm para fazer, não é assim? Então, assim é o Senhor Jesus. Se você tem muita intimidade com Ele, Ele faz o que você está pedindo. Porém, também responde que não vai fazer quando não é legal, tá bom? Nós precisamos entender que nós precisamos fazer aquilo que é do coração de Deus, né? Aquilo que está no coração de Deus, porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E às vezes também nós precisamos aceitar o não de Deus, né? Então, por isso nós precisamos cultivar os momentos de oração para criar a intimidade com Deus. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus se mantiveram momentos de oração. Veja o exemplo de Daniel, que acostumava fazer orações 3 vezes ao dia. Olha a intimidade que Daniel tinha com Deus, hein? Procure fazer a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita. Essa expressão está no coração, na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual
acontece. Olha que legal. Aqui, ó, tendo responsabilidade no uso dos dons. É importante entender que possuir dons espirituais não é sinal de maturidade cristã. Veja o exemplo dos nossos irmãos em Coríntios. Não faltava nenhum dom para eles, entretanto, havia brigas entre os irmãos daquela igreja. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve a carta a fim de corrigir as distorções e orientá-los como proceder. Olha só, como a gente conversou na lição passada. Olha, aqui, ó, não faltava nenhum dom para a igreja de Coríntios, aqui, ó, não faltava nenhum dom, mas era um povo que brigava entre eles, que não tinham comunhão. Então, assim, mesmo que você busque o dom espiritual, que é os dons que a gente estudou, a gente também precisa buscar o fruto do Espírito. Precisamos ter os dois juntos. Então, a gente não pode ter só um, a gente tem que buscar todos os frutos do Espírito também. Querido pré-adolescente, Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós, porém, nada disso é garantia da nossa maturidade cristã, que só poder ser alcançada pela vida em oração, a vida de oração. Então, assim, ó, você ter os dons espirituais também não é garantia de maturidade, né? A gente só pode alcançar a maturidade com muita oração e meditação na palavra. E, sobretudo, obediência à vontade de Deus. Além disso, a participação efetiva nos trabalhos da igreja contribui muito para o aprimoramento da vida cristã, como visto no tópico anterior, né? Como a gente acabou de ler. Um dom espiritual, para ser bem aproveitado, precisa vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Para desenvolver tais virtudes, a fim de que... Portanto, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão, como estava ocorrendo entre os irmãos da igreja em Corinto. Um cristão maduro é responsável, não busca apenas o poder e os dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus, íntegra e santa, afastando-se do pecado de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. Deus quer me usar? Em relação ao amadurecimento espiritual tratado nessa lição, você deve estar se perguntando: será que esse assunto é para mim? Eu sou apenas um pré-adolescente. Para refletir sobre isso, podemos nos lembrar da fala do profeta Jeremias. Olha só. Porque assim, muitas das vezes você está estudando aí, você fala assim, isso nem é para mim, eu nem quero isso para minha vida. Mas ó, aqui na revista tá falando assim, quando o profeta Jeremias, ele também teve essa dúvida. E até aqui tá dizendo, em Jeremias 1:6, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Até algumas traduções está dizendo, eu sou muito criança, né? Embora estivesse ouvindo a voz do próprio Deus, Jeremias duvidou do fato de o Senhor ter algum interesse nele para tão grandiosa obra naquele momento. Mas Deus havia deixado claro que foi para ser um instrumento nas mãos dele que Jeremias havia nascido. Todos nós temos essa missão, né? Muitas pessoas se perguntam sobre o objetivo da vida humana, porém poucos obtêm uma resposta convincente. Ao passo que nos rendemos a Cristo, descobrimos que nascemos para realizar a vontade de Deus. Na oração popularmente conhecida, oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que devemos buscar a vontade de Deus,
que a tua vontade seja feita. Então foi para isso que nós nascemos, para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do Senhor, né? Como está em Mateus 6,10. E à luz das Escrituras Sagradas, podemos afirmar sem dúvida nenhuma que Deus também quer usar você para realizar a soberana vontade dele, pois foi para isso que você nasceu. Olha só, a Bíblia está cheia de pessoas que ainda na adolescência foram grandemente usadas por Deus. Entre essas temos Daniel, né, que foi usado na sua adolescência, Samuel, né, que ouviu a voz de Deus, ouviu o Senhor chamar o nome dele e foi usado ali para entregar a profecia ali para Eli, né, e a sua família. A escrava de Naamã, Jeremias, né? Olha, todos esses, entre outros, né, que a gente sabe. Até aqui eu tinha separado para vocês aqui, em Gênesis 21, 17, que o filho de Abraão, né, que não foi esqueci o nome do menino, gente. De Ismael, né? Que difícil. Isaac e Ismael. Que Deus lá na hora da aflição daqueles dois lá, que eles já não sabiam para onde ir, Deus usou Ismael, né? Que ele orou e Deus enviou o anjo, né? Para socorrer eles, né? Para falar com eles ali naquele momento. Para refletir um pouco mais, podemos citar a frase ouvida por um jovem vendedor de sapato nos Estados Unidos, que se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX, DeWitt Moody, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele, né? Que certa vez ouviu: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a ele. Ao ouvir essa frase, Moody decidiu ser esse homem, totalmente entregue a Deus, e mudou sua geração, definitivamente. Deus quer usar você, independente da sua idade. Por isso, entregue-se totalmente a Ele, diariamente, e submeta-se à sua soberana vontade. Fazendo assim, você irá ser usado poderosamente para impactar a sua geração, né? Então, assim, todo mundo quer ser usado por Deus, né? Quer conhecer o poder de Deus, quer ser diferente, né? É difícil alguém que quer ser igual a alguém. Eu mesmo, desde criança, eu sempre quis ser diferente. Então, assim, busque o Senhor, é essa a nossa lição, e eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida coisas inacreditáveis, porque o Senhor, Ele quer isso. Então,